Que bom estarmos juntos de novo, mais um dia tão maravilhoso que é onde aconteceu o maior presente de Deus para a humanidade, o dia de Natal, né? Que é o título da nossa mensagem, Natal, o maior presente de Deus. E eu convidaria você a ir no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler uma profecia que foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías capítulo 7, verso 14. Diz assim o profeta: Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Passa duas páginas, uma página à frente, no capítulo 9. Vamos ler aqui do verso 6 a 7, outra profecia falando sobre o nascimento de Jesus. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, 700 anos antes de Jesus nascer. Agora, vamos comigo lá no Evangelho de São Mateus, que tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas narram o acontecimento histórico. Nós estamos na profecia. Agora nós estamos narrando a história humana, que é o nascimento de Jesus Cristo. Vamos ler só um trechinho, Mateus 1, de 18 a 25. Fala assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus. Jesus é o nome grego de Yeshua, que significa o Senhor nos salva, né? Que também pode ser transliterado como Josué. Dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. História linda, maravilhosa, que está atravessando os séculos e vai continuar atravessando até a volta do Senhor Jesus. O Natal, irmãos, começou antes da história humana. Essa profecia de Isaías, que foi 700 anos antes, ela fala de um fato que já tinha acontecido na eternidade. Lá no primeiro capítulo do Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo o que foi feito por intermédio dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito de Deus. Falando sobre Jesus, aquele que criou todas as coisas, que trouxe à existência aquilo que não existia. Colossenses capítulo 1 diz que ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Ele foi prometido para Eva, lá no Gênesis, quando acontece a grande tragédia da humanidade, que o ser humano permite que o pecado entre e domine toda a criação e toda a mente e todo ser humano, né? Através de uma sugestão de Satanás, Deus chega para Eva e fala: a sua semente irá produzir o descendente que irá esmagar
a cabeça da serpente. Por isso que Maria é chamada a segunda e última Eva, né? Porque dela nasceu o descendente Jesus Cristo. Jesus é filho da semente da mulher. Ele não poderia ser da semente do homem, não poderia nascer de uma relação sexual humana, onde o sêmen humano iria fecundo o óvulo. Ele não pode fazer isso, porque o sêmen humano carrega o pecado, carrega o DNA de Adão. Então Jesus teve que nascer através de uma operação miraculosa do Espírito Santo, engravidando a virgem, que nunca teve relações sexuais. Então, para quê? Para que ele nascesse e cumprisse a promessa que foi dada por Deus a Abraão. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. O verbo de Deus se fez carne. O rei que se fez servo. Deus preparou o mundo todo para o Natal, irmãos. O Evangelho é apenas um registro histórico de algo que aconteceu. Porque interessante que a história chama o período que Jesus nasceu de a plenitude dos tempos. Por quê? Só para um breve resuminho aqui. Roma, ela era uma república, né? Mais ou menos até, aí vamos botar uns 70 anos antes de Cristo nascer, 60 anos antes de Cristo nascer, por aí, ela experimentou uma guerra civil, onde as forças de Augusto contra as forças de Marco Antônio e Cleópatra, né? Augusto sai vencedor, e depois que Augusto toma o poder definitivamente, ele se torna o primeiro imperador de Roma. O imperador Augusto foi o primeiro. Roma já existia como potência dominadora do mundo, pelo menos há 400, 500 anos antes. Mas ele se torna, naquele momento, ele cria o Império de Roma. E nessa época, todas as conquistas romanas dos países, principalmente aqueles países da Europa e do Oriente, os romanos abriram estradas que existem até hoje. E essas estradas foram fundamentais para que o evangelho fosse depois espalhado por todas as nações. E também, na época de Augusto, a língua comum que dominava toda aquela região era o grego, né? Porque 300 anos antes, Alexandre o Grande, quando conquistou toda aquela região, ele implantou a língua grega. Então todo mundo falava grego. O Novo Testamento é todo escrito em grego, né? Então, quando Jesus vem, o evangelho já está prontinho para se espalhar para o mundo todo. Por isso que é chamado, nessa época, de a plenitude dos tempos. Ele é aquele, irmão, que os profetas falaram dele, que os patriarcas falaram. Israel como nação só veio a existir como nação para que ele nascesse. Reparem, irmãos, ele foi revelado 750 anos pelo profeta Isaías, quando ele fala que uma virgem iria engravidar e que o filho dela é o próprio Deus forte, é o próprio Emanuel, é o próprio príncipe da paz. Houve alguém como ele e nunca haverá. Antes da sua vinda, nunca houve alguém como Jesus Cristo. Estou falando como homem, Jesus Cristo homem, e nunca haverá no mundo alguém como ele, nem na segunda vinda haverá alguém como ele. Então, como cristãos, nós devemos contemplar Jesus, devemos adorar Jesus, devemos buscar a pessoa de Jesus. É o Jesus que nos salvou, que nos reconciliou com Deus. Ele veio como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele é o Filho eterno, ele é o Senhor da glória. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele foi aquele que bebeu a última gota do cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, para que ele recebeu toda a punição que estava reservada para nós, ele recebeu sobre ele. Então, no Natal, a gente quase certo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas não importa. O dia que ele veio ao mundo, cumpriu-se o plano de salvação maravilhoso, perfeito, que está em curso e que vai se cumprir na glória, quando nós todos seremos transformados como ele é. Receberemos o corpo da glória. Todo o universo está convergindo nele. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E essa história fantástica começou
no dia de Natal. Vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos. Agora eu vou narrar alguns acontecimentos que estão no segundo capítulo de Lucas. Nós não vamos ler, mas eu vou contar para vocês. A história começa quando o arcanjo Gabriel vai fazer uma visita espetacular, fantástica, sobrenatural ao sacerdote Zacarias. O templo do Senhor chegou a época de levar o incenso, havia um sorteio entre os sacerdotes e Zacarias foi sorteado. Zacarias entra ali no Sancto dos Sanctos com o incensário e quando ele está ali colocando o incenso, se materializa do lado dele o arcanjo Gabriel e fala: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e ele será cheio do Espírito Santo do Senhor desde o ventre. Ele será aquele que Deus escolheu para ser a sua voz no deserto, conforme a profecia de Zacarias. Ele vai preparar os caminhos do Senhor. Ele será um nazireu, não beberá bebida alcoólica nenhuma. Ele será o último dos profetas que vai preparar a vinda do grande Salvador. Zacarias vê aquilo, aquela visão fantástica, e não acredita. Não acredita. Ele começa a pensar como ser humano. Olha, eu acho isso, anjo, fantástico, maravilhoso, mas é impossível. Eu sou muito velhinho, minha esposa é muito velhinha. A gente nem tem mais relações sexuais. Como é que vai nascer o filho? O anjo fica tão chateado, tão zangado com a falta de fé de Zacarias, que está tendo uma visão fantástica ali, e mesmo assim racionaliza, porque a fé é algo sobrenatural, irmãos. E ele não acredita. E o anjo então fala: porque você não acreditou nas minhas palavras, você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. E acontece isso. Zacarias sai dali mudo, as pessoas, ele teve uma visão, e ele vai ficar mudo até o nascimento de João Batista. E Isabel, ou Elizabeth, né, mesmo nome você pode entender, ela, quando fica grávida, ela fica profundamente feliz. O Senhor veio tirar a humilhação da esterilidade da minha vida. Ele ouviu as minhas orações. Então, olha só, irmãos. Começa assim esse milagre. 6 meses depois, né? 6 meses depois, o que vai acontecer? Esse mesmo anjo vai lá na cidade de Nazaré e vai visitar uma adolescente, uma virgem que era chamada de virgem pelos judeus, virgem ao mar, a virgem que nunca é tocada por um homem nenhum. Ela foi prometida em casamento, um acordo entre as famílias, a José, que veio da descendência de Davi, era um filho de Davi, né? E ela está lá, talvez muitos filmes mostram aí Maria fazendo pão, alguma coisa desse gênero. Ela está ali quando de repente se materializa o arcanjo Gabriel. E Gabriel já chega falando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave significa salve, né? Salve Maria. Na realidade o nome não é Maria, é Miriam, né? Que é o nome hebraico. Salve Maria. E ela se assusta com aquela saudação do anjo, e ele: bendita és entre as mulheres, bendito será o fruto do vosso ventre. Você irá dar luz ao Salvador do mundo. Aí ela fala: mas anjo, eu não sou casada. Eu não conheço, nunca tive relação sexual com homem nenhum. Eu sou uma virgem ao mar. Como é que eu vou ter? Vai nascer uma criança. Aí o anjo fala: o poder do Altíssimo te envolverá. A sombra do Espírito Santo te envolverá. E ele vai fecundar esse óvulo e vai cumprir a profecia que foi dita por Isaías. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e do seu ventre irá nascer o Santo, o Filho de Deus, que trará salvação para todo mundo, que vai levantar o trono caído de Davi, e o seu reino não terá fim. Coisa fantástica. Tenta imaginar uma menina de 15 anos, meu irmão, recebendo uma notícia dessa, né? E ele fala para que você veja também a sua prima Isabel, que disseram que era estéril,
que não teria filhos, já está grávida de 6 meses. Sabe por quê, Maria? Porque para o Senhor nada é impossível, não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Quando ela recebe essa notícia, ela fala: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Coisa fantástica, irmãos. É uma história fantástica, fantástica. Agora, como é que ela daria essa notícia para José? Como é que ela ia chegar para José e dar essa notícia? Lembre-se, ela está em Nazaré. É uma cidade pequena, uma cidade judia, né? Comprometida com noivado entre família, uma cidade pequena. Ela seria muito mal falada na cidade. Como ela poderia explicar que estava grávida, José? E a gente viu aqui em Mateus capítulo 1 que ela falou, né? José devia estar muito feliz com o casamento, devia estar preparando a sua casinha para receber a sua esposa. Ele deve ter feito até os próprios móveis, era um homem bom, um homem temente a Deus, respeitado na sinagoga. Né? Como é que José iria entender uma notícia dessa? Será que ele iria assumir essa criança? O anjo ainda não falaram com ela, com ele. Então Maria vai ter que dar essa notícia para ele. Vamos imaginar como é que deve ter sido, né? Fala: José, vem tomar um cafezinho aqui em casa. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem? Senta aí que eu queria te dar uma notícia. Oi, Maria, pode falar, diga para mim. José, é o seguinte, eu estou grávida. Ele: o que, Maria? José, eu estou grávida. Como você está grávida? Como assim? Quem é o pai? É Deus, é Yahvé, o Espírito Santo de Deus. O anjo veio aqui e falou que o Espírito Santo iria fecundar-me. E eu estou grávida. Como é que é? Um anjo? Um anjo falou com você? Que história é essa, Maria? Que coisa é essa, Maria? Tenta imaginar a cabeça de José para aceitar essa história. E pelo jeito ele não aceitou. Não aceitou porque ele ficou com a cabeça bem perturbada, porque ele só tinha 3 opções. 3 opções. Primeira opção, como ele era um judeu, ele amava a lei de Moisés, ele teria que cumprir a lei de Moisés. Teria que chegar na sinagoga que ele congregava, procurar o chefe da sinagoga, reunir toda a assembleia da sinagoga e dizer: olha, Maria, a que foi prometida em casamento, está grávida e o filho não é meu. A sinagoga então iria concluir que ela cometeu um adultério, que ela teria que ser levada para a praça pública e ser apedrejada até a morte. E segundo a lei de Moisés, José seria o homem que teria que lançar a primeira pedra sobre ela. Olha só, isso é que a lei de Moisés dizia. Era a primeira opção. A segunda opção, como ele amava muito ela, era escondê-la. Escondê-la em algum lugar durante 9 meses. Depois que ela tivesse criança, ela seria uma mãe solteira. Ele não poderia se casar com ela. A família talvez não a aceitasse de volta, porque era muito comum isso acontecer, quando o noivo repudiava a noiva na Palestina. Então ia sobrar 2 opções para Maria, ou a mendicância, ou misericórdia, a prostituição. É o que sobrava para as mulheres daquela época. E a terceira opção que José tinha era fugir. Simplesmente ele fugir e passaria como um homem mau caráter, um homem que deflorou a virgem, um homem que engravidou a virgem e abandonou. Quer dizer, ele assumiria a fama, mas pelo menos Maria seria poupada dessas 2 opções anteriores, que seriam horríveis. Salvaria Maria, mas não salvaria a sua honra. Seria motivo de vergonha, de qualquer maneira, para toda a cidade. Tenta imaginar a cabeça de José, irmãos. Ele deve ter custado muito a dormir naquela noite. E Mateus narra isso, né, como essa opção que estava na mente de José quando ele foi dormir. Ele mostra o amor profundo que ele tinha por ela, porque ele adotou a terceira opção. Vou deixá-la secretamente. Então ele foi dormir com aquele coração partido por tristeza e dor. Rita Lee fez uma música muitos anos atrás sobre esse acontecimento, né? Como pode meu bom José se apaixonar pela mais bela donzela da Galileia? A música tem uma letra linda.
Mas deve ter sido algo muito difícil para José. Mas, naquela noite, o anjo do Senhor aparece em sonho e fala: José, filho de Davi. 28 gerações tinham se passado do rei Davi até a data do nascimento do Cristo, que era o próprio filho de Davi, porque foi a promessa feita por Deus a Davi: de você virá o Messias. Né? Não temas receber Maria como esposa, porque o que aconteceu nela, a gravidez dela, foi provocada pelo Espírito Santo de Deus. E o ente santo que está no ventre dela, você irá dar o nome de Yeshua, Jesus, para ele. Ele salvará o seu povo de muitos pecados. Imagina, ele tem aquele sonho fantástico. Então ele corre lá no dia seguinte: Maria, vamos casar hoje. Porque aí, pelo menos o povo da cidade vai ver que a sua gravidez aconteceu logo depois do casamento. E é o que acontece, ele toma ela como esposa. Mas imagina o drama desse jovem casal, irmãos. Né? Nazaré, cidade pequena, deve ter ouvido algumas fofocas, né? Algumas fake news, algumas piadinhas. Né? Não foi uma gravidez fácil. Não foi uma gravidez fácil. Graças à obediência de José, tomar Maria como esposa, ele tornou possível o sonho máximo de Deus. Eu acho que quando chegar no céu, né? Imaginando aqui, vamos imaginar aqueles homens de Deus fantásticos, né? Enoque vai chegar, olha, eu fui arrebatado vivo para o céu. Josué, olha, eu abri as águas do Jordão e com um grito nós destruímos a cidade de Jericó. Ah, Moisés, eu bati o cajado nas águas e o mar vermelho se abriu. Elias, eu fiz descer fogo do céu. Aí vão olhar para José, e você, José? Como é que Deus te usou? Eu fui o pai dele. Eu peguei ele criancinha. Eu abri o livro de Isaías, o livro de Miqueias, o livro de Ezequiel e mostrei para o meu filhinho e falava: esses livros estão falando de você. Você. Eu eduquei ele. Oh, meu amigo, que privilégio fantástico, fantástico, fantástico. Maria então vai lá visitar, né? Vai lá visitar a sua prima Isabel. E quando chega lá nas regiões altas da Judéia, né? Região montanhosa, Isabel já está com 6 meses de gravidez, Maria vai ficar 3 meses com ela, deve ter ficado até o nascimento de João Batista. Quando ela abre aquela porta, Isabel dá um grito: bendita é entre as mulheres, como eu não sou digna de receber a mãe do meu Salvador. Olha só, ela já estava cheia de Espírito Santo, e o Espírito Santo já estava revelando para ela que Maria era a mãe de Cristo. E aí ela diz: a criança começou a dar pulos no meu ventre quando você entrou aqui. E aí Maria vai falar uma das coisas mais belas das Escrituras Sagradas, o Magnificar, um hino de exaltação a Deus. A minha alma engrandece o Senhor. Que coisa fantástica. E ela volta depois e faltava apenas cumprir uma profecia. Aonde essa criança ia nascer? Miqueias, capítulo 5, verso 2 fala: ó Belém Efrata, tu é a menor dentre as cidades milhares de Judá, mas de ti irá sair aquele que vai governar Israel, cujas saídas são desde os tempos da eternidade. O Cristo tinha que nascer em Belém. O Pai da eternidade tinha que nascer na cidade de Davi, para cumprir a promessa que Deus fez a Davi. Olha como Deus é detalhista, irmãos. Natal foi uma festa preparada antes da eternidade. Então, como é que isso vai acontecer? O Império Romano está conquistando muitos países com as suas legiões, né? Mas ele precisa pagar as legiões, pagar o salário para aqueles soldados. Para isso, ele precisa cobrar impostos dessas nações que foram conquistadas.
para cobrar um imposto, ele precisa fazer um recenseamento, contar quantos habitantes tem ali, para poder saber exatamente quando ele vai arrecadar de impostos. Então ele baixa um decreto exigindo que todos voltem para sua cidade natal para serem recenseados. E a cidade natal de José era Belém. Olha que incrível. E aí, Maria, no 9º mês da gravidez, irmãos, tenta imaginar uma mulher no 9º mês da gravidez. A barriga grande, tudo dói, os movimentos são difíceis, é difícil arrumar uma posição para dormir, é realmente complicado. E ele vai ter que fazer uma viagem de 120 quilômetros, irmãos, de Nazaré a Belém. Ele era de família pobre. Eles eram pobres. Talvez conseguisse apenas um jumentinho, ou um camelo, não sei, para levar Maria. Mas José deve ter feito esse trajeto a pé junto com ela. Deve ter ido acampando à noite, sozinhos, armando um acampamento para Maria dormir, até chegar na cidade de Belém. E quando chega em Belém, Belém está lotada por causa do recenseamento. Lotada, não tem uma vaga em nenhuma hospedaria, nenhuma pousada, não tem lugar em nenhum. E José fica procurando, batendo em porta, de estalagem, não há vaga. Ele fala, meu Deus, a gente já dormiu agora no deserto, de lá para cá, nessa travessia, agora será que Maria vai ter que dormir na praça pública da luz, meu filho, na praça pública? Repare, não teve nenhuma mordomia para o Rei dos Reis nascer, irmão, nenhuma. E aí um homem bom fala para ele, olha, eu tenho aqui, a minha estalagem está cheia, mas eu tenho aqui uma manjedoura, né, onde ficam os animais. Você pode arrumar ali, botar uma palha e tal, e a sua esposa pode dormir e dar à luz ao menino ali. E foi o que aconteceu, irmão. Jesus, o Senhor de toda a criação, vai nascer entre os animais. Os judeus rabínicos dizem que ele nasceu num lugar onde eram reservadas as ovelhas para serem sacrificadas no templo, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sabemos ao certo. Mas o que importa é que ele nasceu no meio de animais. E não sabemos se teve uma parteira que ajudou no parto, se Maria fez esse parto sozinha, ou se José ajudou. Só sei que foi algo muito complicado, irmãos, muito complicado. O Senhor da criação. Aí, de repente, a gente sai desse cenário, lá em Lucas capítulo 2, e ele vai lá em 3 pastores que estão cuidando de ovelhas. Era a profissão mais humilde de todo Israel, de toda a Judéia. Era pastor de ovelhas. E eles estão lá de madrugada, porque eles tinham que ficar acordados, porque de noite é a hora que os lobos atacavam o rebanho, né, das ovelhas. E eles estão lá acordados, conversando um com o outro, para manter, contando piada, sei lá, fazendo o quê, jogando algum tipo de joguinho, enfim, para que se mantenha acordado. De repente, uma luz brilha do lado deles, iluminando aquela madrugada, parecia que o sol estava raiando. Um anjo cheio da sua glória vira para esses 3 homens e fala, eu trago boas novas de alegria para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, e eu vos darei um sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos numa manjedoura. E eles estão vendo aquela visão, de repente, o anjo vai embora, eles estão com aqueles olhos arregalados vendo aquilo. Mal depois aparecem milhões de anjos, miríades de anjos cantando no céu. Cantando no céu. Bem-aventurado, ó glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador. Que coisa fantástica, irmãos. E de repente aquela visão, aqueles anjos desaparecem, volta à noite. Acho que um pastor olhou para o outro. Você viu? Você viu o que eu vi? Eu vi, você viu? Eu não estou louco, não, você não está louco, não, eu vi também. E você viu? Gente, que é aquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos procurar o menino que o Senhor nos revelou. Vamos. E ele sai numa carreira,
Entram na cidade de Belém, vão de estalagem em estalagem, procurando. Tem alguma senhora que deu luz a um menino agora? Tem alguma criança que acabou de nascer? Não é aqui, não é aqui, não é aqui. De repente ele chega na estalagem certa e o estaladeiro fala para ele, ó, lá atrás, na manjedoura. E eles entram na manjedoura e vê Jesus envolto em panos. E eles vão se aproximando com reverência, com adoração, ficam de joelhos e adoram a criança. Que privilégio, irmãos, que privilégio fantástico. E eles saem correndo ali, anunciando para todo mundo: nasceu o Salvador, nasceu o Messias. E diz que Maria guardava essas coisas todas no seu coração, não falava com ninguém, super discreta. Deus escolheu a mulher mais maravilhosa do mundo para dar luz ao Salvador. Então, queridos, a coisa vai andando, essa história vai sendo contada, né? Reparem, os primeiros evangelistas, né, Mateus e Lucas, contam essa história com esses detalhes e, de repente, Mateus vai mudar o cenário de novo. Ele vai lá para o Afeganistão. Hoje, atualmente, o Afeganistão, que antigamente pertencia ao Império da Pérsia. Milhares de quilômetros a leste. 3 magos, 3 astrônomos da sua época, homens estudiosos do mapa celestial, das estrelas. De repente eles veem uma estrela completamente diferente de todas elas. Linda, bela. E eles começam a associar aquela estrela que foi profetizada por Balaão quando viu o acampamento dos judeus lá em Números, a estrela da eternidade, a estrela que simboliza o Salvador da eternidade. E eles começam a falar: é a estrela do Messias, é a estrela do Salvador, vamos lá, vamos seguir essa estrela, vamos ver o Salvador. Montam as suas caravanas, né? Botam suas roupas mais bonitas, talvez fossem reis daquelas localidades, e vão para Jerusalém. Milhares de quilômetros nessa travessia. Então essa estrela, ela acontece antes do nascimento de Cristo, né? Porque levava dias e meses nessa travessia. Então eles chegam na cidade de Jerusalém e vão procurar o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, né? O primeiro da dinastia dos Herodes. Ele era um idumeu, ele era descendente de Esaú, ele não era judeu, mas ele se tornou rei de toda a Judéia porque algumas dezenas de anos antes ele lutou com um soldado junto com os romanos para expulsar os invasores que estavam ali, e Augusto então o colocou como rei da Judéia. Ele é conhecido como o Grande porque ele construiu muitas coisas, construiu a fortaleza de Massada, a fortaleza de Antônia, transformou a cidade de Cesareia numa coisa espetacular, mas a principal construção dele foi: ele pegou o segundo templo em Jerusalém, no Monte do Templo, que era uma edificação humilde, e transformou num palácio, num templo, numa coisa extremamente grandiosa. Flávio Josefo diz que era feito de pérola e ouro. Ali é onde Jesus ensinou na escadaria, e que hoje só sobrou o Muro das Lamentações. Herodes o Grande. Herodes recebe a visita desses 3, vamos chamar os 3 reis magos, né? E ele fala: viemos aqui adorar o rei de Israel, a criança nasceu. Aí Herodes manda chamar os escribas, os religiosos, que falam: aonde nascerá essa criança? E eles falam: o profeta Miqueias fala que eles nascerão em Belém. Reparem, os religiosos vendo essa notícia, vendo aquela estrela no céu, mesmo assim eles não se interessam. Porque eles deveriam correr para Belém, esperar o nascimento da criança. Afinal de contas, eles eram os representantes de Deus. E isso é a marca do ministério de Jesus. Aqueles homens que se achavam os representantes de Deus, religiosos, nunca se interessaram por Jesus. E assim é até os dias de hoje. A religião não se interessa
sobre quem é realmente Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Herodes fala olha, vão, procurem ele com toda a diligência, depois me avise para que eu vá lá adorá-lo. E os reis magos foram, levam alguns presentes, levam ouro, que é o símbolo do Espírito Santo, levam incenso, o perfume mais caro, para mostrar que ele é o nosso sacerdote diante de Deus. E levam a mirra, que era uma resina caríssima, raríssima, só dada para reis, profetas, só dada para reis, profetas e sacerdotes, que traz cura, é usada como remédio, mostrando a marca do ministério de Jesus. A estrela os guia, e eles, quando chegam lá, Jesus já tinha nascido, Jesus estava em Belém, não estava mais na manjedoura, já estava talvez numa pousada. E eles entram e se curvam diante daquela criança e o adoram. Em sonho, aquela noite, o anjo alerta ele: não voltem pelo caminho que vocês vieram, porque Herodes vai querer matar essa criança. Quando Herodes sabe que os reis voltaram para o seu país de origem, por outro caminho, fica furioso e manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Olha só que coisa terrível, irmãos, que coisa terrível. Esse Herodes era terrível. Esse Herodes, Flávio Josefo já tinha dito que ele estrangulou a sua própria esposa, matou seus próprios filhos. Herodes, guarde isso no seu coração, é um tipo de anticristo. E é tão importante isso, porque foi ele que reconstruiu o segundo templo. E assim será o anticristo. Ele vai reconstruir o terceiro templo, lá onde está a mesquita da culpa dourada. E depois nós teremos a grande tribulação, que vai abater sobre todo mundo. O anticristo irá fazer isso, e o povo judeu vai achar que ele é o Messias. Irmãos, vamos continuar, né? Reparem aqui, irmãos, essa criança, eles voltam para Nazaré, mas já está pertinho de eles terem que ir a Jerusalém, porque a criança vai completar 7 dias e todo primogênito, segundo a lei de Moisés, tinha que ser consagrado ao Senhor. Isso é uma ordenança tendo em vista a 10ª praga que caiu sobre o Egito, onde todos os primogênitos morreram e os primogênitos de Israel foram poupados. E Deus estabeleceu então um sacrifício. Toda criança que nascer, todo primogênito que nascer, os pais deverão oferecer um cordeiro em sacrifício pelo sangue do primogênito. Se a família for pobrezinha, não tiver condições de comprar um cordeiro, ela compra então um par de rolinhas para oferecer em sacrifício. E foi isso que eles foram. Fizeram outra viagem longa até Jerusalém, né? 140 quilômetros em cima de um burrinho, e chegaram no templo, né? O recém-nascido no colo de Maria. Repare, essa história não tem nenhuma mordomia ao Rei dos Reis. Por isso que o apóstolo Paulo vai dar um grito quando ele escreve ali em Filipenses, né? Ele fala: é grande esse mistério, Jeová criou o universo todo, mas ele se despiu das suas divindades, não julgou com usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, seja nos céus, na terra ou embaixo da terra, e toda língua vai confessar, quer creia, quer não, que Jesus Cristo é o Senhor. Coisa fantástica, fantástica, irmão. Aí eles vão para o templo, levando aquela criancinha no colo, né? E quando eles chegam ali, Lucas relata que havia uma mulher magérrima, magrinha, uma velhinha, dos seus 84 anos de idade, que vivia no templo há muitos e muitos anos em jejum e oração, quase 60 anos. Ela se casou, ficou casada há alguns anos, o marido faleceu, ela fez esse voto de ficar em vigília de oração e jejum no templo, adorando a Deus. E quando ela vê, irmãos, tenta imaginar aquele casal, jovem casal entrando com a criança para
ofereceu o sacrifício lá pelo primogênito. De repente ele se depara com aquela velhinha, ela regala os olhos e vê a criança e começa a gritar: é o Messias! É o Messias! Olha o Messias! Começa a gritar para todas aquelas pessoas do templo. José olha para Maria, Maria olha para José, segura a criança, agarra ali junto ao peito, né? Diz que Maria guardava tudo isso no seu coração. Mas nesse mesmo capítulo 2 de Lucas vai acontecer uma outra história linda também, irmãos. Na véspera, havia um homem velhinho chamado Simeão, um homem de Deus, que sempre fez a mesma oração: Senhor, eu não queria morrer sem ver o Messias, sem ver a salvação de Israel. Por favor, Senhor, me dê essa graça. E eu sei que o Messias está próximo. O teu Espírito tem falado no meu coração que o Messias está chegando. Eu sei que está chegando a hora da minha morte, mas deixa um pouquinho de vida só para que eu tenha esse privilégio de ver. E ele foi dormir, velhinho. E ali na hora que ele está dormindo, ele ouve uma voz que era muito familiar para ele. A voz do Espírito Santo de Deus. Ele conhecia aquela voz. E aquela voz fala com ele: Simeão, ei Simeão, olha só. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, você corre lá para o templo, que você vai ver o Messias. Ele recebe aquela notícia, acho que ele não dormiu a noite toda, deve ter ficado. Quando o dia amanhece, ele vai caminhando ou correndo, ele era muito velhinho, ele pegou as últimas energias dele, corre com um pensamento fixo: nasceu o Messias, nasceu o Messias, o Senhor vai me mostrar o Messias. E ele vê aquele monte de casais com seus filhos nos colos. Ele falou: quem é? Quem é? Quem é? Ele começa a procurar um, olha outro, vê outro casal, vê outro. De repente ele olha, bate o olho ali naquele casal, mas eles são muito pobrezinhos, eles não têm nem um cordeiro para oferecer em sacrifício, só estão com 2 rolinhas. Aí o Espírito sopra: é este o Messias. E aí ele se dirige em direção a Maria com os braços assim estendidos, vai se aproximando de Maria e já vai orando, já vai profetizando. Maria vê aquele homem se aproximando, aquele velhinho se aproximando. Ela impulsivamente, qualquer mãe seguraria as crianças, né? Seguraria a criança no peito, não daria a criança para um homem desconhecido. Ela dá, ela entrega a criança nos braços de Simeão. Simeão levanta aquela criança e fala: Iavé, Iavé, os meus olhos já viram o Messias, aquele que foi destinado para a salvação de todo Israel, salvação de todos os povos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Pode me levar agora, Senhor, em paz. E devolve a criança para Maria, abençoa José, abençoa Maria e fala para Maria uma profecia. Essa criança será alvo de contradição. Essa criança, muitos irão crer, mas muitos não irão crer. E uma espada vai atravessar o seu coração. Já profetizando a dor que Maria sentiu ao ficar aos pés da cruz, quando Jesus estava morrendo naquela cruz, para a salvação minha e sua, de todo o universo. Quando ele chega para o apóstolo João e fala: eis aí a sua mãe, e vira para Maria: mulher, eis aí o seu filho. E João a toma, cuida dela, depois ele leva ela para Éfeso, onde ela vai falecer lá. Irmãos, que história fantástica! Isso é Natal. Essa é a história do Natal. Cada vez que Jesus nasce no coração de alguém, acontece o Natal. Reparem, os magos não voltaram para o mesmo caminho, voltaram para o outro caminho. É assim todo aquele que encontra Jesus. Ele não continua no seu próprio caminho. A sua vida muda. Ele vai para o outro caminho.
Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor dos senhores. É Natal, ele trouxe luz, ele trouxe paz, ele trouxe salvação. Aleluia! Que nós possamos adorar Jesus. Vamos seguir essa criancinha. Senhor, obrigado pela manjedoura. Obrigado por aqueles pastores. Obrigado pelos reis magos. Obrigado pelo coração amoroso de José, pela compreensão de Maria receber essa missão. Obrigado por Simeão. Obrigado por Ana. Vamos sempre estar ajoelhando, adorando e agradecendo por Cristo ter nascido no meu coração e no seu coração. Natal, nós recebemos o maior presente de Deus. Celebre, celebre sempre. Celebre com a sua família. Troque presentes, faça a sua árvorezinha de Natal. Não deixe nunca essa data passar em branco. Essa data, o Salvador nasceu. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida ricamente e que todo dia seja um Natal no seu coração. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.